Troquei a rede aqui. Boa, beleza, meu querido. Deixa eu só dar uma ajustada aqui na luz. Não, acho que tá bom. Deixa eu ver como é que tá a luz aqui. Tá estourada em mim, não? Tá de boa. Uma luz mais quente. Beleza. André, então eu queria agradecer demais aí. Peço perdão aí pela demora pela demora Nada. de acessar você. Tô tentando testar outras plataformas para além do Zoom, né? Eu acho que também esse momento de pandemia é um momento de aprendizado para caramba. Com Então certeza. eu tenho também colocado energia muito nessa questão de testar outras plataformas, outras ferramentas de comunicação com o público, né? Me testar também nesse ambiente. Eu sempre fui um cara muito do presencial, então usar esse momento também como aprendizado é importante para caramba. Então Perfeito. então vamos abrir aqui formalmente o nosso bate-papo. Tudo em paz aí? Podemos abrir? Sim, estou à De boa? disposição, Fernando. Então Pronto. legal. Show de bola. Aqui essa ferramenta aqui tem lá o share screen, então tem as mesmas funcionalidades, né, do Zoom de outras ferramentas, então a gente vai fazer aí o nosso show acontecer. Então, Perfeito. então vamos lá, começando. Então, espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Fernando Araújo, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Produção da UF. Então, é com muita satisfação que a gente recebe aqui para esse bate-papo sobre empreendedorismo um dos idealizadores e CEO da Masterpiece, uma cervejaria artesanal recém-inaugurada aqui em Niterói, o professor André Vale, egresso também da Escola de Engenharia, fez o seu doutoramento em Engenharia Civil na universidade. Então, juntar útil ao agradável, né? Falar de um assunto super agradável, que é cerveja, falar com uma pessoa que é muito legal, muito inspiradora, e falar sobre empreendedorismo, que eu acho que é o grande filão. Então, André, eu queria entender esse bate-papo realmente como um bate-papo. Claro que tem como pano de fundo o empreendedorismo, contar um pouquinho mais da sua história, por que você chegou na Masterpiece, ou como que a Masterpiece chegou em Niterói. Mas eu queria saber um pouquinho de você, queria pedir, claro, se você se apresentasse rapidamente também para as pessoas, e queria conversar um pouquinho com você sobre a sua trajetória enquanto empreendedor, quais foram as suas referências, suas inspirações, o que te motivou a isso, dentro de um bate-papo super descontraído. Então, antes de tudo, muito obrigado aí por você ter aceitado estar com a gente. Obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui com você, com seus amigos, alunos. Como você falou, também sou aluno da casa, né? Eu fiz doutorado aí na Escola de Engenharia Civil. Eu sou engenheiro de formação, tá? Eu me formei pela UFRJ, fiz mestrado na PUC e o doutorado na UF. Eu sou niteroense, tá? E moro na cidade desde que nasci. Minha família é uma família tradicional da cidade, então a gente tem sempre esse viés, a gente sempre teve esse viés de empreendedorismo aqui na cidade. Eu já tive algumas iniciativas, porque quando eu me formei, eu fui trabalhar na ABNT com normas técnicas. Eu abri uma empresa de tecnologia, que era no Rio. Tenho também um outro empreendimento em Niterói, que é um self-storage, que fica ali no finalzinho do Engar, quase na divisa com São Domingos, ali perto da rua do Português, né, Lara Vilela. Okay. E esse ano a gente abriu a cervejaria Masterpiece. A cervejaria Masterpiece foi na verdade, a ideia não surgiu há pouco tempo. Na verdade, a ideia surgiu há uns 30 anos atrás. Quando eu trabalhava na época, né, como eu falei, na ABNT, com normas, e eu era secretário de um comitê da ISO, de equipamentos de escritório, impressoras, copiadoras, fax. E aí teve uma reunião que a gente fez, que foi numa cidade chamada Portland, no estado americano do Oregon. E essa reunião foi bem interessante porque, naquela época, imagina uma cidade do tamanho de Niterói, 500 mil habitantes, mais ou menos na época, e os caras tinham 60 microcervejarias.
Eu achei aquilo muito curioso, muito interessante, sempre gostei muito de cerveja. Só que naquela época não tinha-se, em termos mundiais, digamos assim, o boom que a gente verifica nos dias de hoje. Eu percebi que aqui no Brasil a gente tinha a oportunidade de seguir o comportamento do consumidor americano. Naquela época, para vocês terem uma ideia, para você ter uma ideia, o mercado americano de cervejaria, de cervejas artesanais equivalia a 1% do total em relação à participação no mercado. Hoje, esse mesmo percentual já aumentou um pouquinho mais, tá? Para 25%. Então, Caramba. a Budweiser, por exemplo, tinha 51% do mercado na década de 80, hoje tem menos de 10%. Então, eu percebi que havia uma mudança de tendência de consumo por parte dos consumidores, muito parecido com o que aconteceu com o mercado de vinhos há uns 20 Sim, anos para cá. Se você for verdade. analisar os vinhos que a gente tomava 20 anos atrás e os que a gente toma hoje, você percebe exatamente que houve uma tendência de melhoria no paladar das pessoas, né? E a mesma coisa, existe a tendência de acontecer a mesma coisa no mercado, a mesma tendência no mercado de cerveja artesanal. Quem começa a tomar cerveja artesanal gosta, explora, dificilmente volta a consumir, a não ser que não haja possibilidade, mas dificilmente volta a consumir essas cervejas industrializadas, né? Então, foi por isso que a gente tomou a decisão de abrir a Masterpiece aqui em Niterói. Muito legal, muito bacana. E as tuas inspirações, André? E as tuas inspirações? O que que te leva hoje? O que que você tem alguma memória de alguma pessoa, ou de algumas pessoas que falam assim, puxa, cara, olha que sujeito interessante, que cara batalhador, que cara com comportamento diferente em relação à vida, que te inspira a ser empreendedor? Olha, eu estudei muito o mercado, até para tomar a decisão de investimento, Sim. né? Uhum. E não só, eu estudei, mas eu visitei muitas fábricas no mundo inteiro. E posso dizer para você que por incrível que pareça, eu falo isso para todo mundo, eu sou muito fã da Ambev, tá? Eu sou muito fã do que eles criaram Sem aqui dúvida. aqui no Brasil. Ou seja, foi realmente o Lema, o Sucupira e o Marcel Telles compraram uma cervejaria que estava mega decadente, a Brahma. Para vocês terem uma ideia, os processos produtivos eles eram completamente regionalizados. Então, uma Brahma que você tomava no Rio era diferente da Brahma que você tomava em São Paulo. Eu acho que eles fizeram realmente um trabalho magnífico em termos de processos, em termos de gestão. Se juntaram com o maior competidor na época, que era a Antártica, criaram a Ambev. Depois eles juntaram-se com os belgas lá da Interbrew, criaram a Inbev, e depois compraram a Budweiser, entendeu? Que realmente sempre foi a joia do mercado americano, criando a AB e a Inbev. Então, eu admiro muito o que eles produziram em termos de resultado de negócios. Eu acho que é realmente um case a se estudar. Eu estudei muito, li bastante, visitei muito, conversei muito. Agora, no ramo de cerveja artesanal, eu me inspirei muito numa cervejaria de Boston, chamada Samuel Adams. Na verdade, não é o nome dela, né? O nome da empresa é Boston Brewing. Mas a marca principal deles é a Samuel Adams. Eles são. E por quê? O Jim Koch, que foi o fundador da Samuel Adams, ele foi um pioneiro no mercado de cerveja artesanal. Então, ele popularizou a cerveja artesanal, ele fez com que a cerveja artesanal tivesse esse profissionalismo, porque isso foi um mérito deles. E
criaram uma empresa que hoje é muito grande e só focada em cerveja artesanal. Eu acho que esses dois casos também são muito inspiradores. Primeiro, um caso aqui no Brasil e o outro lá nos Estados Unidos. Eu considero dois casos muito interessantes para quem gosta de empreendedorismo, para quem gosta de estudar cases de sucesso. Eu recomendo esses dois cases. Antes de você chegar aqui à Masterpiece, você falou que você já tem uma experiência como empreendedor, né? E provavelmente nessa experiência há erros e acertos, assim como há erros e acertos durante a sua trajetória de vida, né? Faz parte. Sim. A minha há um conjunto deles e na de todo mundo que é ser humano, sem dúvida nenhuma, há um conjunto. Mas essas experiências boas e ruins geram sentimentos. O que você aprendeu com essa caminhada? Quais foram os principais sentimentos positivos que te estimulam a ser empreendedor? O que você aprendeu com algumas experiências negativas? Conta pra gente um pouquinho, por favor. Eu acho, Fernando, que, primeiro, empreendedor que não erra não é empreendedor, esquece. É justo, perfeito. Ou seja, todos nós erramos e o segredo é você tentar errar o mínimo possível. É verdade. E o Errar, mais você vai rápido errar. possível, né? Errar, você vai errar. Tá? E eu tive uma empresa de tecnologia, 20 anos atrás, a CETEC, e ela fez um relativo sucesso na época, ganhamos vários prêmios, ganhamos o prêmio Visa de Comércio Eletrônico, ganhamos o prêmio IBEST. E um dos erros que a empresa não existe mais, né? Eu fechei a empresa porque realmente entrou-se numa recessão muito grande e eu não consegui permanecer com a empresa. E alguns erros que eu acho que eu não estou repetindo aqui. A grande vantagem do erro é que você dói, Traumatiza, dói, né? dói muito, entendeu? Verdade. Então, sabe, são coisas que a gente aprende na marra. Um dos erros que a gente tinha um cliente que era muito grande para a gente, ou seja, um único cliente representava 80% do nosso faturamento. Na época, veja bem, se você for analisar, pô, o que você vai fazer? Você não vai aceitar que o cara demande mais? É aquela história, você não diz não. O cara está demandando, você fica feliz, está ganhando dinheiro, você não vai dizer não. Mas no momento em que houve uma mudança, na verdade, era uma empresa de telecomunicações, e essa empresa de telecomunicações foi vendida para um grupo estrangeiro, e aí, entrando esse grupo, mudou toda a gestão, e mudando toda a gestão, mudou completamente todos os processos de aquisições e fornecedores, e de uma hora para outra você perde 80% do seu faturamento. Isso realmente foi um baque muito grande, e no qual a gente não se recuperou. Na verdade, sabe aquela coisa da tempestade perfeita que faz o avião cair? É aquela história, quando você tem um treco desse, você tem uma equipe inteira, e você tem que pagar salário, e você realmente tem que fazer uma... Aí você realmente fica sem saber o que fazer. Tá? E esse tipo de erro, claramente, a gente não vai repetir com a Masterpiece. E outra coisa muito importante foi que, antigamente, eu era muito centralizador, sob o ponto de vista de tomada de decisão. Tá? Hoje eu sou uma pessoa que, talvez por ter aprendido muito na marra, né? Ou seja, os problemas de você tomar, por mais que você ache que você está certo, eu hoje, antes de tomar qualquer decisão, eu medito muito e eu tenho um processo de governança aqui na Masterpiece que é muito mais democrático. Realmente, eu descentralizo muito as decisões, eu falo, olha, eu estou supervisionando, mas a sua decisão, é a sua, você tem autonomia para decidir isso. Tá? Então, eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito nesses anos e aquela história, cara, nada como a experiência para trazer a sabedoria. Eu acho que isso é um ponto importante, né? O empreendedorismo tem uma trajetória, né? Isso é importante. Esses erros e acertos fazem parte do jogo, da vida sendo jogada, como você muito bem enfatizou. E tem um ditado que a minha avó gostava muito, né? Que é gato escaldado morre de medo de água fria. Sim, Não? exato.
Então, essa Perfeito. questão que você evocou aqui da concentração de fornecedores ali numa curva ABC ou de clientes, isso é muito desafiador, né? E meu pai falava também muito dessa questão de você colocar todos os ovinhos numa mesma cesta, né? Ou boa parte do seu jantar na mesma cesta. Então, isso é muito Uhum. legal, isso é muito bacana você poder partilhar essa sua vida real, né, como empreendedor, tentar trazer isso como melhoria, né, como lição É. realmente aprendida, que você avance nesse novo negócio. E dessa gestão descentralizada agora que você faz, um pouco mais democrática, quais são os ganhos disso? Como é que você vê, assim, podendo fazer um paralelo entre uma gestão concentrada e uma descentralizada? O que você... Visões diferentes, sabe? Eu aprendi, antigamente eu tinha uma visão muito mais, digamos assim, técnica sobre determinadas situações. E eu acho que hoje eu tenho, claramente, às vezes eu acho uma coisa, eu falo, o que que você acha sobre isso? Hoje a opinião dos outros é muito mais importante para mim, para que eu possa, como CEO, eu tenho que tomar decisões o tempo todo, mas é importante hoje, para mim é muito mais importante hoje ter essa decisão sendo, ou seja, o consenso para mim mostrou-se muito mais importante do que decisões sozinhas como eram feitas antigamente. Então eu estou bem feliz com esse processo, sabe? Eu acho que faz parte, obviamente que de vez em quando eu tenho que entrar em cima das situações, faz parte, tá? Isso é inegável a atuação de qualquer gestor. Você está realmente, às vezes, corrigindo situações, até porque, pelo fato de eu ter um pouco mais de experiência que a equipe, eu falo, cara, gente, não vamos por esse caminho, porque eu já vi desastres nessa direção e eu acho importante compartilhar isso com a equipe. Mas uma das minhas gerentes falou, cara, André, o que eu gosto de trabalhar com você aqui porque você gosta do debate. Eu falei, é exatamente isso. Eu gosto e eu gosto quando vocês me dizem que eu estou errado e eu quero que você prove por que você está falando isso. Então, Bacana. isso é bem bacana mesmo. Isso é bom. E ao contrário, imagino, do que pensam, né? Essa gestão, digamos, mais democrática, muito pelo contrário, ela cria um clima muito harmônico, Sim, né? Ou sim, seja, o clima organizacional ele é completamente diferente, né? Do que sim, aquela não. realidade imposta. Eu acho que hoje a gente tem uma geração que ela é muito bacana na escola de engenharia. A escola de engenharia está muito oxigenada. E é uma Uhum. galera, é um público completamente questionador, quer entender o porquê, quer aplicar aquilo, quer debater, inclusive, talvez tenha até inclusive mais conhecimento que o professor, né? Ou seja, o aluno que hoje ele é autodidata, né? Onde é que você aprendeu? Ah, cara, vi 30 vídeos no YouTube, li livros, não sei o quê. Então, é um aluno muito mais antenado, fez um curso da mesma disciplina que eu dei fora, pela internet, ou morou fora. Então, isso é muito legal. A nossa escola está muito plural nessa agenda. Isso é muito Tá gostoso, bacana. né? E você percebe que todo mundo ganha nesse processo. É justo, A, é justo. a qualidade do debate é muito maior. Isso é Se você verdade. comparar hoje com 20 anos atrás. Antigamente, 20 anos Perfeito. atrás, não tinha referência, tá? Não É existiam as verdade. bases de conhecimento que você tem hoje. Tá? Então, hoje, pessoas com menos experiência que você, mas tem esse caso aqui que alguém Uhum. fez lá em algum canto, e é legal você ter esse tipo de troca, né? Mas o mais interessante dessa história toda foi que eu até escrevi no LinkedIn outro dia um texto interessante, é que Steve Jobs, uns anos antes de morrer, ele foi convidado para fazer uma palestra na Universidade de Stanford. Ele foi para Ninfo lá numa formatura. E aí ele contou um caso interessante que ele foi adotado, como se sabe, né? E a mãe biológica dele, tá? Ela estava grávida dele e ela não queria ter o filho, ela achava que não ia ter condições de ter o filho. Então ela se inscreveu num programa para a doação do filho. E um casal que não podia ter filhos se interessou e ela, beleza, então vocês vão criar meu filho, mas eu quero que vocês se comprometam que vocês vão pagar a universidade dele. A universidade dos Estados Unidos é muito caro, tá? Então as Muito. pessoas economizam, tá? Muito, 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 muito para poder ter um curso universitário. E aí o casal se comprometeu
a pagar a universidade do filho. Tá? Isso foi o acordo entre a mãe biológica e o casal que adotou o Jobs, né? E o interessante dessa história é que ele foi para a faculdade, só que em 6 meses ele falou, cara, desculpe, mas eu não vou ficar, eu não vou fazer com que meus pais paguem isso aqui. Não está valendo a pena, eu não vou. Então ele chegou para os pais, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Ele tinha aquele jeito dele, né, de bastante incisivo, ele não vou, e aí ele saiu da universidade, depois de 6 meses. Só que ele ficou mais 1 ano e meio na universidade, tá? Eu não estava pagando, como você sabe, se eu entrar hoje na faculdade de engenharia da UF e resolver assistir uma aula, ninguém vai me pedir. Então ele fazia assim, ele assistia as aulas que ele queria, sem estar pagando. E dormia com os amigos, ele não tinha mais direito a acomodação, alojamento, mas ele dormia no chão dos amigos, sabe? Comia lá com o resto, ou seja, se virava. E o interessante é que ele passou a assistir somente as aulas que ele gostava. E uma das aulas que ele adorava era a aula de caligrafia, que a Reed University, onde ele estava lá assistindo aula, tinha os melhores cursos de caligrafia, sobre fontes, sobre espaçamento, aquela coisa toda. Vida que segue, anos depois ele fundou a Apple, e a Apple fez um enorme sucesso, como você sabe. E quando eles estavam projetando o Macintosh, todo aquele conhecimento voltou à cabeça dele. Aí ele falou, nós vamos colocar fontes diferentes, porque isso não existia antes do Macintosh. Ele inseriu fontes diferentes no Macintosh. E diz ele, como o Windows, que copiou o sistema operacional do Mac, também fez isso, ele copiou essa característica, é bem provável que ele, se por acaso ele não tivesse saído da universidade e feito as aulas de caligrafia, é bem provável que nenhum computador moderno hoje tivesse esse recurso. E, segundo ele, os pontos se conectam no futuro. Você pode até não perceber a importância de algo que você está estudando hoje, mas no futuro essas coisas se conectam. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma empresa de tecnologia há 20 anos atrás, década de zero. E aí, uma das coisas que a gente fazia era o comércio eletrônico, tá? A gente fazia muitos sites de comércio eletrônico. E o interessante é que a gente estava aqui na Masterpiece, tudo pronto para inaugurar dia 21 de março. E aí veio essa pandemia, tá? A gente teve que cancelar a festa de inauguração, e aí a gente ficou mais ou menos umas 2 semanas sem saber o que fazer. Catatônico, caramba, a gente ia inaugurar, estava tudo planejado, e agora? O que se faz agora? E uma das coisas que veio à mente é, cara, vamos fazer comércio eletrônico, vamos implementar delivery. E é aquela história, todo aquele conhecimento de 20 anos atrás aflorou, então eu já sabia como fazer, eu já sabia os gargalos, eu já sabia o que dava certo, eu já sabia o que dava errado. Então, a gente, em tempo recorde, depois que a gente tomou a decisão, a gente ficou 2 semanas assim, meio tentando entender para onde que o mundo ia caminhar. Quando ficou claro que a situação ia perdurar por mais tempo, a gente decidiu implementar sistemas de comércio eletrônico para o delivery. E, felizmente, está indo super bem. Era um quarto mercado que a gente não tinha planejado. A gente não tinha planejado. Na verdade, eu tinha até uma ideia de fazer, mas é tanta coisa que você tem que resolver que, não, vamos fazer isso ano que vem, que tem milhares de coisas para resolver. A gente tinha pensado no primeiro mercado, no próprio bar da fábrica, no segundo mercado, a entrega para outros bares, e o terceiro mercado para pontos de venda, tipo supermercados. Era isso que a gente ia fazer. A gente não tinha nenhuma pretensão de ter disc shop ou qualquer outra coisa. E aí, a gente, de uma hora para outra, o primeiro mercado fechou, o segundo mercado fechou, e a gente ficou só com, ou seja, basicamente 30% do que a gente tinha planejado, cara, temos que correr atrás, né? E então, em 15 dias, a gente colocou no ar todo um sistema de comércio eletrônico para a entrega de cerveja em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas, claramente, eu não teria essa agilidade se eu não tivesse o conhecimento que eu tive no passado. Ou seja, o Jobs estava certíssimo. Os pontos se conectam no futuro.
já tinha visto aquilo ali, né? Já tinha aquela competência, né? Você conseguiu acelerar o percurso. A tua curva de E aprendizado ali foi são acelerada. competências que eu tive no passado e que se mostraram extremamente úteis para o setup Bacana, desse bacana. projeto de delivery. Pô, esse papo tá delicioso, cara. Você mostra pra gente um pouquinho da Masterpiece, André? Você pode fazer isso? Lógico, Contar com essa história certeza, bacana aí? com Materializar? certeza, com certeza. Tá? Legal. A Masterpiece começou, como eu te falei, como projeto em agosto de 2017, quando eu fui fazer um curso de cervejeiro artesanal lá na cervejaria Boêmia, lá de Petrópolis, tá? Porque eu achava que as condições que aconteceram no mercado americano começaram a se replicar aqui no Brasil. Então, só que, sabe como é que é mãe de engenheiro, né? Ou seja, você acha que, para você fazer um projeto, você tem que entender o que você está fazendo, né? Então, você imagina, eu vou fazer um projeto de uma coisa que eu não entenda. Não é É possível justo. isso. Eu vou ser enrolado. Tá? Aí eu achei, eu tenho que aprender a fazer cerveja. Né? Eu fui fazer um curso de cervejeiro caseiro lá na Boêmia, lá de Petrópolis. Foi muito legal, porque eu comecei a fazer cerveja, tá? E comecei a usar como cobaias os meus colegas do nosso motoclube. A gente tem um motoclube ali no Engar. E aí eu comecei a Bem fazer pertinho cerveja da com os escola. caras. Oi? Bem pertinho da escola, né? Pertinho da escola, ali na Tiradentes, tá? Pertinho, pertinho da escola, tá? E aí a gente começou a fazer cerveja para os caras, né? E aí, como você sabe, o motoclube, os caras do motoclube tomam cerveja em quantidade industrial, né? Então, era legal que você fazia 30 litros, acabava na mesma noite, pô. Aí eu falei, pô, eu acho que a receptividade está sendo boa. E aí foi aí que no ano de 2018 eu comecei a entender mais do negócio. Aí eu fui para o Congresso Blumenau, Congresso de Cerveja. Comecei a entender do business da cerveja. E a conclusão que eu cheguei é que fazer cerveja nessa história é a parte fácil. Mas o business em volta disso é realmente muito complexo. Muito complexo, tá? Tributário, logística, compra, venda, marketing. É realmente um business que tem um nível de complexidade muito grande. Porque você é indústria, mas é varejo, você tem que ter um CRM, e agora você tem toda uma gestão de redes sociais, que isso bota uma complexidade em relação a tudo que você faz. E aí, começamos a ver um local para que a cervejaria fosse instalada. Sempre foi a nossa ideia ser aqui em Niterói. O porquê da gente escolher Niterói? Bem, primeiro que eu sou daqui, então não passou pela minha cabeça fazer em outro local, porque realmente uma das coisas que realmente eu gostaria de investir na minha cidade. Tá? Eu Importante. sou niteroense, gosto da cidade, gosto, minha família toda daqui. Então, sempre foi a escolha número um, nunca houve uma dois, nunca houve um plano B, a não ser que acontecesse um impedimento legal disso acontecer, mas felizmente aconteceu exatamente o contrário. A legislação municipal, ela favorece muito a abertura de cervejarias na cidade. Então, a lei de incentivo à cervejaria é um driver importantíssimo, tá? Para que a gente pudesse ter isso. Além disso, se você for analisar o público-alvo de cerveja artesanal, é um público-alvo que tenha, existe uma relação direta, isso para quem estuda o mercado, existe uma relação direta de aceitação do produto cerveja artesanal com o IDH. Então, quanto maior o IDH, maior é o consumo de cerveja artesanal. Então, existe uma relação direta. E como a gente sabe, o IDH da cidade de Niterói é maior do estado do Rio. Então, quando você junta todas essas coisas, cara, é aqui que vai ser. Aí comecei a buscar um local e, bem,
procuramos bastante, mas nenhum local mostrava ser adequado. Foi aí que eu e meu sócio tivemos a ideia de fazer um terreno que ele tinha aqui na região oceânica de Niterói, no Cafundá. E aí a gente passou de mais ou menos agosto até dezembro fazendo um mega planejamento. Foi realmente um projeto. 2018 isso, né? De agosto de 2018 a dezembro. De agosto a dezembro, a gente fechou, sabe, o planejamento muito detalhado. Só para você ter uma ideia, 22 engenheiros e arquitetos trabalharam no projeto em todas as variáveis, em todas as instâncias. Então, em janeiro, a gente já de posse das licenças de construção, né, a gente começou. E o interessante é que é aquela história, o brasileiro não gosta muito de planejar, você sabe, né? É verdade. E aí, só que esse planejamento para a gente mostrou-se fundamental para que o projeto fosse erguido sem percalços. Porque, para você ter uma ideia, em janeiro, o que a gente tinha era um gramado no terreno. E em novembro, a fábrica estava toda pronta, montada, com tudo instalado. Então, em 11 meses, parece coisa de projeto chinês, né? Mas a gente, em 11 meses, conseguiu erguer a fábrica com tudo instalado, funcionando em 11 meses. E aí, em dezembro, já tendo tudo pronto, a gente pediu a autorização do Ministério da Agricultura para funcionar, e isso saiu em 11 de janeiro, se não me engano. Então, a gente teve, dia 11 de janeiro, a gente passou a ter a autorização legal para funcionar. E aí, o interessante do projeto é que é o projeto da cervejaria mais sustentável do mundo. Dá para acreditar nisso? Caramba, conta um pouquinho pra gente, como é que é isso? Então, a gente acha que a sustentabilidade é algo hoje que é um importante fator para qualquer atividade econômica que você tenha. Não faz hoje o mínimo sentido você ter um negócio que gere poluição, que gere prejuízos para o meio ambiente. Então, o driver do nosso projeto sempre foi a sustentabilidade. E eu comecei a estudar bastante o assunto de sustentabilidade, até porque a minha esposa, eu terminei meu doutorado em 2009, né? E a minha esposa começou a fazer um doutorado aí na UF também. E a tese dela foi sobre sustentabilidade e gerenciamento de projetos. Então, sempre conversa, né? Sempre conversa bastante. E ela me mostra, olha que legal. Eu falo, pô, olha que interessante ler isso aqui. A gente começou a trocar muitas ideias. Eu falei, cara, eu quero que o nosso projeto tenha esse viés de sustentabilidade. E aí eu comecei a pesquisar, eu percebi que existia uma linha de pesquisa de sustentabilidade em cervejarias, principalmente na Suécia, e eu entrei em contato com um pesquisador, um sueco lá, e aí eu percebi que ele tinha criado um artigo que continha uma pesquisa mundial sobre sustentabilidade em cervejarias, com vários itens. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero tudo. Então, a gente implementou todos os itens do estudo, um estudo mais prestigiado, mais reconhecido no mundo em termos de sustentabilidade. Então, para você ter um exemplo, toda a nossa energia é gerada aqui mesmo. Nós temos 84 painéis fotovoltaicos no teto da cervejaria, gerando até muito mais do que a gente está consumindo hoje. Tá? Além disso... Esse excedente volta para a rede? O nosso sistema é on-grid, tá? E fica como crédito, que a gente tem até 5 anos para utilizar. Tá? Bacana. Só para você ter uma ideia, a gente já gerou desde novembro do ano passado, quando isso foi ligado, 18 milhões de watts-hora, para você ter uma ideia. Realmente, porque fica ligado o tempo todo, né? E quando a gente está consumindo menos, isso é injetado na rede. Então, 18 milhões de watts-hora desde que a gente começou em novembro. Isso foi ligado em novembro. Além disso, cervejarias têm um problema ligado com água. Porque para cada litro de cerveja que você produz, em média você gasta 7 litros de água. Você gasta muito com limpeza, você gasta muito com, digamos assim, com os processos acessórios, a gente não faz.
A gente não faz cerveja com água da chuva, mas a gente usa a água da chuva para limpeza, para higienização assim, do chão, sabe, dos aspectos de limpeza, principalmente. Então, a gente tem no teto da cervejaria, tem um sistema de captação de água da chuva, de forma a não gastar água nobre para fazer a limpeza, por exemplo. Os banheiros também são todos ligados, a descarga dos banheiros é toda ligada a esse sistema de água de reuso. Tá? Além disso, também, no corredor da fábrica, aqui a gente tem um piso autodrenante. Então, nada que chove na nossa fábrica vai para a rua. Que é hoje um problema, né? Porque você tem as cidades ficaram muito impermeáveis, e aí o que acontece é que qualquer chuva um pouquinho mais forte, você tem todas as ruas alagadas, os sistemas de drenagem não dão vazão por causa disso. Antigamente isso não acontecia porque chovia e boa parte ficava no próprio terreno das casas, né? Então, além disso, tá? A gente só utiliza para envase industrial latas, a gente não usa garrafas. Isso foi uma decisão de projeto. Então, uma latinha nossa, o nosso envase é todo feito em latinhas, né? Por que isso? Existem razões ecológicas para isso. Existem razões ecológicas para isso. O alumínio, ele é muito mais eficiente do que uma garrafa de vidro. Até 75% de todo o alumínio já feito pela humanidade continua em uso. E por incrível que pareça, Fernando, o ciclo de uso de uma lata pode ser tão curto quanto 60 dias. Então, uma cerveja que você tomou hoje, daqui a 60 dias o alumínio já virou outra lata que está sendo usada em algum outro canto aí. É muito curto, tá? É muito curto. Então, esse foi o motivo pelo qual a gente optou por não fazer, não envasar a cerveja em garrafa, e sim só utilizar latas e também barris de aço para quando a cerveja é servida em barril, né? Além disso, uma das coisas mais interessantes desse aspecto, que a gente teve esse foco em sustentabilidade, é que a gente também reaproveita o malte e a gente cria produtos alimentícios com o malte que normalmente é jogado fora. Então, a gente faz brownies, cookies, palitinhos de queijo, todos com o malte que normalmente é usado jogado fora, né? Tem outro aspecto interessante também, que diz respeito à questão. A sustentabilidade não é só ecologia, Fernando. Sem dúvida. Sustentabilidade na verdade, o que eles chamam de triple bottom line, ou seja, é um conjunto de 3 sustentabilidades. Tem a sustentabilidade ecológica, que é essa toda que a gente falou anteriormente, tem a sustentabilidade econômica e tem a sustentabilidade social. Então, em termos de sustentabilidade econômica, a empresa não tem dívidas, não temos nenhum investimento, nenhuma dívida com o banco, não devemos nada a ninguém. Foi tudo feito com recursos próprios, meu e de meus sócios. Somos 5 sócios aqui na cervejaria, então tudo foi feito com recursos próprios. E tem a questão da sustentabilidade social, que isso é uma das coisas que a gente mais se orgulha. O que é a sustentabilidade social? É você ter uma empresa que não tem preconceitos, é uma empresa que dá oportunidade para todos os gêneros, e isso em cervejaria é muito raro. Tipicamente, se você for reparar, o ramo cervejeiro ele é muito masculino. Então, a grande maioria das cervejarias que você vê por aí, você só vê homem trabalhando. No nosso caso, é o contrário. A nossa cervejaria, ela não só dá oportunidades iguais, mas mais da metade da equipe é de mulheres, o que nos orgulha muito. Bacana. Para você ter uma ideia, a nossa mestre cervejeira é mulher. Olha que legal, que coisa boa. É muito legal, sabe? A gente não tem, é muito importante você ter esse tipo de oportunidade, não ter nenhum preconceito em relação a sexo, idade,
temos gente trabalhando aqui de 18 a 70 anos. Que Então, legal. é muito legal isso. Oportunidade para todos os gêneros, para todas as idades, né? Porque isso tem também, né? Ou seja, Isso, uma pessoa chega em determinada etapa de idade, né? Fala assim, não, agora está fora do mercado de trabalho, sofre esse preconceito geracional, essa questão. sim, Isso é legal para fomentar a diversidade, para fomentar uma agenda de cultura uma plural. agenda positiva, É, plural. É muito legal então, isso, a gente se orgulha muito. fazendo esse rebatimento aí a tudo que você falou para a nossa escola de engenharia, naturalmente a engenharia de produção está inserida em vários contextos ali, desde a Sim, questão sim, sim. ambiental, a questão da produção, da distribuição, da logística, como é que vai funcionar a questão da operação, isso é muito legal. Eu vejo que a civil também tem um papel muito grande, né? Ou seja, pô, você em 9 meses, Sim, você sim. fazer uma edificação ali, bicho, é com muito planejamento, é com muito Não, cuidado. e detalhe, também planejamos, nesse caso da civil, para que tivesse o mínimo impacto possível. Por Bacana. exemplo, a gente utilizou a estrutura metálica, né, que você não usa madeira para fazer aquelas formas que normalmente você tem Sim, quando você tem concreto, né? É, além disso, a arquitetura levou em consideração a necessidade de você ter grandes áreas de iluminação natural para eficiência energética. E a nossa arquiteta também daqui da cidade de Niterói, Catarina Quadros, ela foi tão feliz no projeto que até aproveitar o vento predominante vindo da Lagoa de Piratinga, ela fez. Então é interessante que, se você for analisar, o prédio é super fresco, por quê? Existe um caminho que o vento que vem da lagoa passa e torna o prédio super fresco. que Então é bacana. muito interessante isso que ela fez. A elétrica, a parte de meio ambiente, engenharia de recursos hídricos e meio ambiente, a produção, uau. Então, eu penso que seria um campo muito fértil também de estudos, né? De diálogo, de aproximação da universidade. Eu acho que essa é uma agenda importante para a gente. Sim, Essa em agenda todas de interação universidade-empresa, eu acho que é importante. Não só para o campo, mas para você levar o seu conhecimento para a universidade, você ser conhecido, etc. Mas eu queria falar agora do seu produto final, que é um produto que toca muito no meu coração. só para falar uma coisinha, só mais Claro, um detalhe. perfeito. A gente é muito ligado ao UF, não só pelo fato de eu ter sido aluno. Eu fui aluno, inclusive, antes do doutorado. Sabe aquelas coisas de garoto, né? Você faz maluquice. Quando eu estava fazendo engenharia lá na UFRJ, no segundo ano me deu a louca, eu fiz vestibular de novo e passei para economia na UF. Então, durante 2 anos eu fazia engenharia de manhã e economia à noite, ali na Tiradentes. Cara, A sim, economia, sim, sim. aquele prédio ali da Tiradentes, né? É, Então, as minhas ligações com a UF são muito históricas, né? umbilicais, né? Histórico. São. E a gente é cliente da empresa Júnior de engenharia química, Ah, tá? que bacana. É eles que fazem todas as nossas análises, né, de Ah, que ar. legal. Então, a gente, Coisa boa. eu gosto muito dos garotos, tá? Eles tratam a gente super bem, adoram vir aqui. Então, esse aspecto é muito legal. Essa ligação nossa com a UF é muito forte. Que coisa boa. Que legal. Vamos falar agora do Vamos. grande must? Cerveja. Sei. Você gosta de cerveja, Fernando? Ah, eu gosto bastante, cara. Tem que Gosta bastante. confessar. Eu também. Eu também. E a gente está muito feliz com o resultado das cervejas. A gente está lançando agora as latinhas no mercado, elas ficaram super bonitas, né? Então, essa, por exemplo, é uma latinha de Pilsen, ficou super bonita. Uau, Essa ficou é lindo. uma latinha Parabéns. de Session IPA e também temos a de IPA. Aqui. Estamos lançando 3 latinhas inicialmente, agora esse mês, 3 estilos, né? E a partir do outro mês já teremos mais 3 estilos prontos. Bacana. E além dessas que são envasadas, a nossa ideia é ter todo mês uma novidade no Bar da Fábrica. Serão Ah, cervejas experimentais, tá? De alta complexidade, e a gente espera que o Bar da Fábrica seja conhecido como o melhor local de Niterói para se tomar uma cerveja. Então, a gente está bem orgulhoso do produto que a gente está entregando.
E o bar da fábrica tem atrativos para quem vai visitar também? Digamos Além da que cerveja? vai ser uma experiência bem legal, porque o bar da fábrica, ele tem, a gente projetou um Uau, palco para que você tenha, porque o que acontece? A cerveja é digamos assim, uma bebida social. Então você vai sem dúvida. para encontrar um amigo, para bater um papo, para ouvir uma música. Então a gente fez um palco super bem equipado, em todos os sentidos, muito planejado. Primeiro que o bar da fábrica, ele é isolado acusticamente do Uhum. resto do, do empreendimento. Exatamente porque a gente não queria incomodar ninguém com o barulho que a gente vai fazer dentro, né? Então, a gente não só blindou o bar da fábrica, a gente blindou o bar da fábrica, mas a gente também fez um isolamento acústico de forma que você tivesse uma percepção muito boa em termos de comportamento lá dentro. Então, é como se estivesse no estúdio de gravação. Então, não existe reverberação, tá? E o mais interessante é que todo o palco, ele é plug and play. A gente tem todos os amplificadores, bateria, tudo. Então, é só a banda chegar e tocar. A nossa Que ideia é bacana, que a gente tenha, de quinta a sábado, shows de jazz, rock and blues, tá? De bacana, música de bacana. qualidade, para exatamente ter essa experiência. A gente acha Que que maravilha. vai ser uma experiência bem interessante para quem vier aqui. Eu acho que você falou a palavra-chave, é uma experiência, né? Para além da cerveja, que já é uma experiência, digamos, multissensorial, né? Ou seja, Sensorial. você Até porque a arquitetura que muito foi legal, criada para a fábrica, ela remete a prédios da Nova Inglaterra. que legal. Então, a experiência que se tem é que você está realmente entrando num prédio, sabe, uma experiência de que se estivesse no primeiro mundo. É bem Muito legal. bacana, muito legal. Bacana mesmo. Espero que quando essa Legal, pandemia termine, a gente possa ter a possibilidade de ter todo mundo aqui de forma bacana, segura, de forma sustentável também. maravilha. Então, eu queria que você fizesse um convite aí, para as suas palavras finais, primeiro te agradecendo demais, para a nossa comunidade aqui da Escola de Engenharia, da universidade como um todo, conhecer o teu estabelecimento, faz o seu chamamento, porque eu acho que é um projeto e tanto que merece ser conhecido e enaltecido, e foi um belíssimo projeto. Parabéns. Legal, obrigado. Olha, eu fico muito feliz de poder participar. Eu tenho um carinho muito grande pela UF, pelos professores, alunos, sabe? Costumo e sempre. Eu sou sempre chamado para participar de bancas de doutoramento, né? De mestrado, né? Então, eu praticamente não passo 2 meses sem estar na UF. Então, eu Que sou muito coisa feliz, bacana. sou sempre muito bem recebido lá no Departamento de Engenharia Civil, onde eu fiz o curso, né? Então, queria aproveitar e convidar todos os membros da comunidade da UF para que nos conheçam, para que nos visitem, para que entendam o que a gente quis fazer em relação à sustentabilidade, em relação a ser uma empresa que seja um exemplo em todos os aspectos, em termos de boas práticas de gestão, de boas práticas de manufatura, e também uma experiência muito agradável em termos de ter cervejas muito especiais, feitas com muito carinho e que sejam muito boas, gostosas, e aproveitem essa oportunidade para estar aqui com a gente. Maravilha. Comunidade da UF, venham, que vocês vão ser muito bem recebidos aqui na nossa casa. E Obrigado. nesse tempo de Covid, que não dá para ir, como é que a gente faz para acessar vocês pelas redes A sociais? gente tem delivery, tá? A gente Ah, está que bacana. entregando. Tem algum Instagram, algum site que o pessoal consiga acessar? Sim, tudo está no nosso Instagram, que é Cervejaria Masterpiece. Tá? Cervejaria Então, Masterpiece. isso. Então, todos os dados estão lá. Você pode ter um tab list bastante diversificado, tá? De Ah, cervejas bacana. especiais, que realmente, desde a Pilsen, que está realmente muito boa, tá? Uma das melhores Pilsen que existe no mercado, até cervejas tipo Double Brown, Double Walk, New England, IPA. Então, tem para todos os gostos. Oh, meu Deus, passo mal, passo mal. Professor, muito obrigado. Ó,
Agradeço Valeu, demais Fernando. aí a nossa Obrigado. atividade da Engenharia Obrigado da pelo UF. carinho. Obrigado Obrigado pela pelo carinho. generosidade aí, obrigado por compartilhar esse conhecimento bacana com a gente. Espero ter sido bom para você. Para mim foi Foi ótimo. bacana. E eu Foi tenho ótimo. certeza que o nosso povo ufiano vai curtir pra caramba. Muito obrigado, Legal. sucesso, se cuida na quarentena, enquanto Valeu, eles estão Fernando. Se pedindo cuida. aí pelas redes sociais. Um Tá grande bom, abraço. cara. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Um abraço a Obrigado. Um todos. abraço. Boa noite. Obrigado. Então, eu queria agradecer a todos aí pela participação no nosso querido primeiro broadcast aqui, né? Animando a rede da Engenharia da UF, Conexão UF. É um prazer estar aqui com vocês. E dentro em breve vamos continuar essa série aí com outros empreendedores de Niterói e outras pessoas inspiradoras. Bom, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, fiquem em casa se puderem. Um abraço, até mais.